Bom dia, né? Bom dia, ainda é bom dia. 9 horas, bom dia. Bom, gente, então, a aulinha de hoje, duas partes. Essa gravação aqui é sobre a parte de Torricelli, onde eu fecho a parte das equações do MUV, tá? Como eu falei, em duas partes, embora não tenha uma outra gravação, seria a resolução dos exercícios do módulo 5. Essa parte eu vou fazer com vocês após a gravação. A gente faz um ao vivo e a gente resolve os exercícios do módulo 5, tá? Então, para hoje, gravação, apostila 3, módulo 8, Torricelli. Beleza? Vamos lá. Então, para começar, a equação. Mas e quem foi Torricelli? Torricelli, ele foi um físico e matemático italiano. Ele trabalhou muito na parte de fluidos, na parte do escoamento de líquidos. Tanto que tem muitos trabalhos dele em que uma das principais equações dele, de Torricelli, é para calcular o fluxo, a velocidade com que um líquido se move através de superfícies cilíndricas, encanamentos, tá? Mas, além disso, Torricelli ele também fez grandes contribuições para a parte da cinemática, não só na parte de fluidos. E a principal e a grande contribuição dele foi eliminar o tempo das equações do movimento uniformemente variado. Então, Torricelli ele propôs uma nova forma de estar calculando velocidade ou aceleração sem precisar utilizar o tempo. E ele fez isso, e essa expressão que ele propôs é essa daqui. Essa expressão, essa equaçãozinha, essa funçãozinha é chamada equação de Torricelli. Ela relaciona a velocidade com aceleração e variação da posição ou distância percorrida por um móvel. Aqui não entra o tempo. Como eu falei, nós vimos nas aulas passadas duas equações. V igual a V0 mais AT e S igual a S0 mais VT mais AT quadrado sobre 2. Nessas duas funções, nessas duas equações, eu precisava saber quanto valia o tempo. Se não tinha o tempo, eu não conseguia utilizar elas. Mas, através da equação de Torricelli, eu não preciso mais saber o tempo para achar a velocidade de um corpo ou a aceleração de um corpo. Eu posso achar essas duas informações sabendo apenas a variação da posição e a aceleração ou velocidade, dependendo do que eu queira encontrar. Então, em termos práticos, o que significa essa sopa de letrinha aqui? Bom, VF. VF é a velocidade final de um objeto. Então, a velocidade final que ele possui depois de percorrer uma distância. 5, 10, 50 quilômetros, não importa. VO, ou V0, é a velocidade inicial desse corpo. Então, antes dele começar a se deslocar, ou em um determinado momento, qual que é a sua velocidade? Essa é a velocidade inicial. Mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS, a distância que ele percorreu, ou variação da posição. E como eu falei, então, essa equação ela é muito, muito útil para calcular a velocidade final de um móvel, aqui, ou o seu deslocamento, ΔS, quando não sabemos o valor do tempo, quanto tempo se passou durante aquele movimento. Então, quando eu não sei o tempo, quando o exercício não dá um tempo para nós, Torricelli que a gente utiliza, Torricelli nele. Exercício de aplicação, como eu falei, é bem curtinho esse módulo. Aplicação. Leia a tirinha a seguir para responder a equação. Aí tá lá, o Cebolinho Cascão. Vou fazer sons estranhos interpretando essa tirinha.
Cuidado, Cascão, você não sabe que precisa olhar se vem calo. É calo. Antes de atravessar a lua. Eu podia cortar isso, né, da gravação. Tá estranho, né? Enfim, né? Essa diria aí, gente. Coitado do Cascão, quase era atropelado, meu Deus. Por sorte, o carro estava a uma velocidade, por sorte, o carro estava a uma velocidade de 36 quilômetros por hora. Ufa, né? E foi possível o motorista frear bruscamente, provocando, falar igual o Cebolinha agora, provocando no calo uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, para parar o calo, evitando atropelá-lo. Nessas circunstâncias, qual a distância percorrida em metros pelo calo no instante que o motorista pisa no freio até parar? Nossa, ficou legal. Espero que vocês tenham entendido. Enfim, né? Falando algumas informações importantes, falando sério também, né? Esse enunciado, ele passou duas informações, dois valores numéricos. Na verdade, três. Primeiro, ele passou a velocidade inicial que o carro se encontrava, 36 quilômetros por hora. Eu falo que é inicial por quê? Porque logo depois dessa velocidade, ele disse que o motorista ele freia. Então, ele possui essa velocidade e começa a frear. Se o carro está freando, a velocidade dele vai estar, então, diminuindo com o tempo. E vai diminuir até que ele para. Ó, ele fala aqui no finalzinho, ó, motorista pisa no freio até parar. Então, a velocidade inicial dele é 36 quilômetros por hora. Mas a velocidade final, a inicial é 36. A final é zero porque ele vai parar. Ele parou. E essa variação da velocidade é uma desaceleração, ou seja, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Lembre essa questão do sinalzinho. Sempre que eu estou reduzindo a velocidade, desacelerando, menos um valor 2 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa importante também. Então, ó, a gente já sabe, velocidade inicial, 36, velocidade final, 0 e aceleração. Outra coisa importante que eu falei. Repara as unidades de medida. Aceleração, metros por segundo. Velocidade, quilômetros por hora. Metro segundo não casa com quilômetro por hora. Então, a gente vai ter que converter esse quilômetro por hora. Converter quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, se eu dividir 36 por 3,6, eu chego exatamente em 10 metros por segundo. Tá aqui, ó. 10 metros por segundo. Dividir por 3,6. Como eu tenho a velocidade final, a velocidade inicial e a aceleração, eu vou estar utilizando a equação de Torricelli. Até mesmo porque é o capítulo de Torricelli. Então, equação de Torricelli. Para estar achando a posição, o deslocamento final desse meu carro, dessa minha perua, né? Não é nem um carro, é uma perua. Então, substituindo os valores, velocidade final, como eu falei, é zero, porque ele está freando. Nós temos que 0 ao quadrado igual a 10 ao quadrado, mais 2 vezes desacelerando, menos 2, vezes ΔS. Então, 0 ao quadrado igual a 100 menos 4, ΔS igual a 4 vezes ΔS igual a 100, ó, passa para a esquerda, fica positivo, ΔS igual a 25 metros. A alternativa A de a boa sorte.
Então, 25 metros. Repara, eu utilizei a equação de Torricelli substituindo valores que ele já me deu no enunciado. Tranquilo, né? Não tem muita dificuldade. A dificuldade estaria mais em perceber que eu tenho que converter essas unidades, então fiquem sempre atentos. E segundo, quanto que vale a velocidade final, que é zero porque ele vai parar. Então, muita atenção nesse comecinho aqui, tá? O outro exercício, exercício 2, um veículo está rodando a velocidade de 36 km por hora, numa estrada reta e horizontal, quando o motorista aciona o freio. Supondo que a velocidade do veículo se reduz à razão de 4 metros por segundo a cada segundo, a partir do momento que ele pisa no freio, determine. Então, item A, o tempo que demora até o veículo parar, e o item B, a distância percorrida. Então, vamos organizar as ideias aqui. Eu tenho um veículo e a sua velocidade inicial é 36 km por hora. Essa é a inicial. Isso daqui que ele falou, razão de 4 metros por segundo a cada segundo. Isso que ele falou é só para confundir a cabeça nossa. O que ele quer dizer é o seguinte, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Sempre que você vê isso, metros por segundo em cada segundo, é aceleração. É aceleração. Ele está sendo malandrinho, está querendo enganar nós, mas nós não é trouxa. A gente sabe que isso daqui é aceleração. Então, velocidade inicial 36, aceleração 4 metros por segundo ao quadrado. E a velocidade final é o que ele fala no item A, é zero, porque o veículo vai parar. Então, velocidade final, zero. Então, converter, igual ao outro caso, 36 km por hora, divide por 3,6, vira 10 metros por segundo. Como eu quero achar o tempo, aqui eu não vou utilizar Torricelli, porque Torricelli não tem o tempo. Eu vou estar utilizando V igual a V0, V igual a V0 mais AT, Vovoat. Então, velocidade final, ele para, é zero. Velocidade inicial, 10. Aceleração, menos 4, porque ele está freando, está diminuindo a velocidade, então é menos 4, vezes o tempo que eu quero achar. Então, esse menos 4 vezes t, jogo para a esquerda, mudo o sinal. Ou seja, tempo é igual a 10 dividido por 4, 2,5 segundos. Então, se eu dividir o 10 por 4, eu chego num tempo de 2,5 segundos. O carro demora 2,5 segundos para parar. Acabou. Item B. Agora no item B eu quero distância percorrida. Aqui sim, eu vou estar utilizando Torricelli. Então, utilizando Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Velocidade final é 0, inicial é 10, mais 2 vezes menos 4 vezes delta S. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes menos 4, menos 8. Então, fazendo 100 dividido por 8, 100 dividido por 8, delta S igual a 12,5, 12,5 metros. Era isso, tá? E o próximo, exercício 3, para encerrar. Um móvel se desloca a partir do repouso e percorre 500 metros. Então, a distância percorrida foi de 500 metros, atingindo a velocidade de 20 metros por segundo. Então, se ele parte do repouso, velocidade inicial, 0, porque ele está parado, repouso. Velocidade final, 20 metros por segundo. Em um movimento variado. Aí ele fala, qual é o gráfico que melhor representa esse movimento?
qual é o gráfico? O A, o B, o C, o D ou o E? Então, vamos analisar por partes, cada um separadamente. Gráfico A. Então, primeiro o A. Ele dá é um gráfico de aceleração por tempo. É uma linha reta, então tá ok, onde ele marca uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. É segundo ao quadrado aqui, hein? Então ele está dizendo que o automóvel possui uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado. Isso é verdade? Vamos conferir. Vou utilizar a Torricelli, velocidade final igual a inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então eu tenho que velocidade final 20 ao quadrado, mais inicial, parte do repouso, a inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração vezes 500. Então eu vou achar a aceleração aqui. 20 ao quadrado é 400. 2 vezes 500 é 1.000. Então, se eu fizer 400 dividido por 1.000, é igual a 0,4. Ou seja, a aceleração dele é 0,4 metros por segundo ao quadrado. Não é 20 como está aqui. Cuidado com isso, tá? Aqui está falando que a aceleração é 20, mas não, é 4. Então, por Torricelli, incorreta alternativa A. A alternativa B vai ser incorreta também, porque sempre que eu tenho um gráfico de posição, espaço por tempo, eu vou ter uma parábola. Então, teria que ser uma linha curvada, ou curvada para baixo, ou curvada para cima. Aqui está curvo o negócio? Não, né? Está reto, uma linha reta. Então, o formato desse gráfico está incorreto. Alternativa B, errada. A alternativa C, tá curvadinho, hein? Tá curvadinho, mas tá curvadinho do lado errado. O problema é esse. Como a aceleração é positiva, aceleração positiva, mais 0,4. A curva não tem que ser apontando para baixo, como está aqui. Aqui, está apontando para baixo. A curva teria que ser apontando para cima. Segue o mouse, segue o mouse. A curva teria que ser assim, subindo. E não assim. A curva tem que ser subindo, seguindo o mouse. Então, posição errada da curva, posição errada da parábola. Por isso que está errado. Falta a alternativa D e E. A alternativa D, alternativa D é um gráfico de velocidade por tempo. Bom, gráfico de velocidade por tempo, ok, é uma linha reta. Então, tá ok, e é uma linha reta inclinada, sempre inclinada. Então, tá. Mas será que está condizente esses valores? Vamos ver. Então, V igual a V0 mais AT, vovoate. V igual a V0 mais AT. Velocidade final é o de 20. Então, vou substituir. 20. Velocidade inicial, 0, porque ele parte do repouso, mais aceleração de 0,4, que foi que eu achei na alternativa A, no slide anterior. Então, aceleração 0,4. 0,4 vezes T. Então, se eu pegar esse 0,4 e passar dividindo, 20 dividido por 0,4 é igual a 50 segundos. Repara nesse gráfico. 20 metros por segundo, 50 segundos. Seguindo o mouse, 50 segundos, 20 metros por segundo. Então, é verdadeiro. Quando ele possui uma velocidade de 20, o seu tempo é de 50. Correto, corretíssimo. E a alternativa E está errada por quê? Porque o gráfico é uma linha
inclinada, uma linha reta inclinada para cima e não para baixo. Dá para ver comparando inclusive os dois, né? Aqui está para cima e aqui está para baixo. Não pode ser para baixo. Por que não pode ser para baixo? Porque a aceleração é positiva. Então, aceleração positiva para cima. Alternativa certa, D. Bom, era isso então. Acabou de assistir? Pula lá na nossa live. Eu tiro as dúvidas, se tiver dúvida. Se não, eu faço exercícios do módulo 5. Até daqui a pouco, gente. Abraço!